Olá pessoal, tudo bem? Seguindo o nosso curso de processo administrativo, ainda nos conceitos essenciais, vamos falar um pouquinho sobre a processualização. A processualização, em poucas palavras, nada mais é que um movimento, sobretudo de caráter legislativo e doutrinário, que valoriza a adoção de uma lógica processual no âmbito da administração pública. Para nós entendermos como esse movimento de processualização se desenvolveu no Brasil, nós precisamos resgatar a chamada quarta fase do direito administrativo brasileiro, que eu também denomino de fase de transição. E aqui eu me refiro à fase que sai da Constituição de 88, que se inicia na Constituição de 88 e atinge os nossos dias atuais. O direito administrativo muda significativamente nesse período pós-Constituição de 88 por dois grandes motivos. O primeiro é a própria Constituição da República. A Constituição vem com um espírito burocratizante, traz uma série de regras com amarras para o funcionamento, para o desenvolvimento das funções administrativas, inclusive no sentido de processualizar as ações administrativas, e também a Constituição da República tem um forte espírito democratizante. E nós vamos ver que muitas vezes, para que se democratize os processos decisórios na administração pública, nós precisaremos utilizar uma lógica processual. Além da Constituição de 88, na sua vertente burocratizante e também democratizante, marca o direito administrativo pós-88 o Plano Diretor de Reforma do Aparelho de Estado, que foi elaborado em 1995 pelo então ministro Bresser Pereira. Esse plano tenta aplicar, sobretudo na administração pública federal, na administração da União, um modelo de administração chamado de gerencialista. E esse modelo gerencialista acaba por operar, por ocasionar uma série de modificações no nosso direito administrativo. Então, além da democratização que vem com a Constituição de 88, além da preocupação da Constituição com a moralização, com a burocratização, no sentido de controlar mais o Estado brasileiro, o Plano de 95 soma ao nosso direito administrativo outras tendências. Esse plano, por exemplo, fortalece a desestatização, que já se iniciava na década de 1980 e é acelerada na década de 90. Esse plano também fortalece a concepção de Estado regulador, de um Estado que, em vez de intervir diretamente na economia, em vez de prestar diretamente serviços públicos, coloca-se num papel de regulador da economia, de regulador dos serviços públicos. Ou seja, opera-se aos poucos no Brasil um câmbio daquele modelo de Estado prestador, de Estado que intervém diretamente, para um modelo de Estado que age sobre os agentes econômicos, sobre os agentes sociais, no sentido de direcionar os seus comportamentos a favor de interesses públicos. Outros movimentos que se notam ainda por força dessas reformas da década de 90 são a contratualização, que se insere num movimento ainda maior chamado de consensualização, ou seja, um movimento de adoção de uma administração pró-consensual, uma administração mais dialógica, que age, que conduz as suas ações com muito mais contato com os destinatários das suas medidas, ou seja, uma administração que valoriza o diálogo, que valoriza a construção de consensos. E, por fim, nesse movimento de transformação, nós temos também a processualização. Então vejam que o direito administrativo brasileiro muda significativamente a partir da década de 90 e, dentre as várias tendências, dentre as várias vertentes de transformação, nós encontramos a processualização. Agora notem, isso não significa que antes da década de 90, que antes da Constituição de 1988, nós já não tivéssemos no Brasil uma série de diplomas que tratam de processo administrativo. O que nós temos que ter em mente, porém, é que antes da década de 90, nós tínhamos muitas leis, muitas normativas setoriais, ou seja,
leis e normativas que tratavam do processo administrativo em setores específicos, em áreas específicas da administração pública, como o processo administrativo tributário, como o processo administrativo sanitário, o processo administrativo concorrencial, o processo administrativo ambiental e assim por diante. Então, nós já tínhamos, desde antes de 88, várias normas sobre o processo administrativo, porém, essas normas estavam esparsas, estavam espalhadas pelo ordenamento jurídico em leis de caráter setorial. E isso, naturalmente, tornava o nosso ordenamento muito lacunoso, muito assistemático, prenhe, cheio de dúvidas e lacunas. E isso, obviamente, ocasionava insegurança jurídica e muita instabilidade. A partir da década de 90, essa disciplina do processo administrativo começa a mudar porque os entes federativos, começando pela União e alguns estados, passam a editar leis gerais de processos administrativos. Então vejam que o estado de Sergipe, inaugurando esse movimento em 1996, edita uma lei estadual de processo administrativo. Mais tarde, em 98, o estado de São Paulo também edita sua lei de processo administrativo. E, em 1999, nasce a Lei 9784, que é a famosa Lei de Processo Administrativo Federal, conhecida também como LPA Federal. Então, notem que, na década de 90, multiplicam-se essas leis que tratam o processo administrativo numa perspectiva ampla, numa perspectiva transitorial. Essas leis não estão preocupadas com uma determinada política pública, com um determinado setor de atuação da administração pública. Elas visam trazer normas básicas para a condução dos processos, em todas as suas fases, desde a abertura do processo, passando pela instrução, passando pela fase decisória, até atingir a fase propriamente recursal. Por que toda essa preocupação com o processo administrativo? Bom, nós vimos que a Constituição de 88 e o Plano de Reforma da Administração, de 1995, valorizam uma série de princípios, como o princípio democrático e, por consequência, a publicidade e a transparência, como a proteção da legalidade e também da legitimidade, como o combate à improbidade, o combate à corrupção, daí, portanto, se falar de moralidade administrativa, e também uma clara valorização de princípios de natureza processual, inclusive no âmbito da administração pública. Então, notem que a processualização como um movimento de adoção de uma lógica processual nos vários campos da administração pública, como um movimento de criação de leis gerais de processo administrativo que não existiam no Brasil até meados da década de 90, surge com a finalidade de promover esses vários princípios e valores. Promover a democracia, promover a transparência, promover a legalidade, viabilizar um controle mais intenso, mais eficiente da administração pública, gerar mais previsibilidade sobre as decisões estatais, ou seja, favorecer a segurança jurídica, entre outros aspectos. Na Constituição da República propriamente dita, há um dispositivo que é fundamental para sustentar esse movimento de processualização da administração pública. E eu me refiro aqui ao artigo 5º, inciso 55. Porque esse artigo 5º, inciso 55, trata do devido processo e, pela primeira vez na nossa história constitucional, estende o devido processo também para a administração pública. O devido processo deve ser respeitado a partir da Constituição de 88, não apenas no âmbito do processo judicial, mas também em todos os tipos de processos administrativos, ou seja, em todos aqueles procedimentos em que exista um acusado ou um litigante. Então vejam isso que interessante. O devido processo deve ser respeitado sempre que houver um acusado, ou seja, em todos os processos administrativos sancionadores ou punitivos, mas não somente aí. O devido processo também deve ser respeitado sempre que houver litigante. E esse substantivo litigante, esse termo jurídico litigante, tem que ser compreendido em sentido amplo. Litigante é aquela pessoa que tem um direito ou interesse
que é objeto de disputa em um determinado procedimento. E por isso, aquele procedimento se transforma em processo. E naquele procedimento aplicam-se então todas as garantias processuais que nós conhecemos, a defesa, o contraditório e assim por diante. Então, notem bem, a Constituição de 88 é um marco nessa matéria do processo administrativo porque seu inciso, ou melhor, o inciso 55 do artigo 5º, estende o devido processo também para a administração pública, abrangendo, portanto, os processos sancionadores e também todos os processos em que houver litigantes. Então, com isso, nós fechamos essa apresentação do que é processualização e nas próximas aulas falaremos um pouquinho sobre a estrutura do processo administrativo, valorizando, sobretudo, os comandos da LPA Federal. Até lá!